A partir de agora, a segunda metade da minha aula, eu passo a falar do Deus criado pelo homem. Em outras palavras, desde que o homem existe, aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. E caberia a pergunta, por quê? O primeiro autor que eu trago aqui é um sujeito chamado Feuerbach. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Eu estou em 1841. E Feuerbach diz simplesmente: o homem inventou Deus para que transcenda sobre ele. E inventou Deus por quê? Porque precisou inventar. E precisou inventar por quê? Porque a sua vida no mundo material, a única vida que é, o levou a necessitar desta crença. A crença de um justiceiro. A crença de um organizador. A crença de um ordenador. A crença de um relojoeiro. A crença de alguém que está fora e que organiza o que está dentro. Feuerbach deixa muito claro: o homem inventou Deus porque nunca entendeu que a sua existência é exclusivamente consequência dele mesmo e da materialidade que o constitui. E Deus, como tudo que acontece com o homem, é uma consequência estrita das condições materiais em que o homem sempre viveu. Logo depois de Feuerbach, um discípulo, certamente um discípulo que o superou, eu me refiro a Karl Marx. Quando se pensa em Deus, em Marx, surge imediatamente uma frase conhecida de todos: a religião é o ópio do povo. Na perspectiva de Marx também, o homem inventou Deus. O homem inventou Deus e mais do que isso, o homem inventou um culto para Deus. E mais do que isso, o homem inventou comportamentos que indicariam a vontade de Deus. Mais do que isso, o homem inventou comportamentos adequados e inadequados em função da vontade de Deus que ele mesmo inventou. E por que isso? Na perspectiva marxista, tudo o que acontece no mundo, tudo o que é visível, tal como a religião, a moral, Deus, o Estado, a política e a educação, por exemplo, só podem ser explicados por uma matriz material e social que é a produção de bens materiais. De tal maneira, meus amigos, que são as forças de produção e as relações de produção numa sociedade a causa última do divino. Em outras palavras, eu não posso entender Deus a partir de uma análise estritamente religiosa ou teológica. Eu não posso entender os discursos sobre Deus olhando apenas para os discursos sobre Deus. Eu não posso entender nenhuma doutrina, nenhuma teoria a respeito de Deus olhando apenas para ela. Existe um subterrâneo explicativo. E esse subterrâneo explicativo, que Marx chama de infraestrutura, é a maneira como o homem produz bens materiais na sociedade. A título de exemplo, na sociedade capitalista,
Na sociedade capitalista, o homem produz bens materiais em função de um divisor. A sociedade se divide em dois: proprietários dos meios de produção e não proprietários dos meios de produção. Nesse sentido, fica evidente que a compreensão de todos os fenômenos sociais, como o direito, como a moral, como a educação, dependem do entendimento de como os bens materiais são produzidos, ou seja, da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Burgueses e proletários. E burgueses e proletários se relacionam conflituosamente. E por que se relacionam conflituosamente? Porque tem apetites excludentes. O burguês quer aumentar o seu lucro e o proletário a renda da venda da força de trabalho. Apetites excludentes. Então você percebe que burgueses e proletários se enfrentarão. Burgueses e proletários se enfrentarão numa luta de classe. E Deus é o resultado da luta de classe. Deus é uma consequência, entre outras, da luta de classe. Deus é um Deus burguês. E a religião é o ópio do proletariado. Você dirá, por quê? Ora, porque o burguês, ele ganha sempre a luta contra o proletário, porque ele explora o trabalho do proletário, ele detém as condições materiais de venda da força de trabalho. O proletário só trabalha se ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser. E o proletário, além de tudo, costuma ser abundante. Assim, se não quiser, tem outro. Curiosamente, o proletário costuma saber se defender quando detém uma competência rara no sistema produtivo. Mas quanto mais rara é a sua competência, menos a sua resistência poderá ser de classe, e mais ela é individual. Portanto, o burguês explora e controla o trabalho do proletário, e portanto a luta de classe é uma dominação de classe. E o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, poderíamos imaginar que a burguesia controla o proletariado na porrada, violência física. De fato, a polícia é burguesa, sabemos disso. É só ver quem a polícia para na rua e você perceberá que a polícia é uma polícia de classe. Sabemos que a justiça é classista. É só dar uma chegadinha nos presídios e você perceberá quem é que está lá dentro. Mas a burguesia controla o proletariado não é porque detém a polícia, o governo, o exército, o corpo de bombeiros, etc. Porque não é batendo. O proletário, para cada segundo de revolta, tem anos e anos de submissão, sem revolta. É sinal que o proletário, em grande medida, participa do sistema pacificamente. De uma certa forma, o proletário e o burguês concordam com uma certa ideia de como o mundo deveria funcionar. O proletário e o burguês concordam com uma certa lógica de como a sociedade deve acontecer. O proletário e o burguês controlam mais ou menos sobre o que é certo e o que é errado. O proletário e o burguês concordam sobre a propriedade privada. O proletário e o burguês controlam sobre jornada de trabalho. O proletário e o burguês concordam sobre tanta coisa. E você dirá, como explicar tanta concordância se as discrepâncias materiais são tão abissais? Como explicar tanta concordância diante de tanta discrepância? E, naturalmente, a dominação ideológica é a única explicação.
O proletário está convencido de que o burguês tem razão e vice-versa. Em outras palavras, burgueses e proletários parece que flutuam sobre uma mesma matriz ideológica de definição do que é certo e do que é errado. Discordâncias há, mas que nunca colocam em risco a sociedade em questão. Professor, e o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, Deus contribui e muito para que as pessoas suportem a vida que lhes toca. Deus contribui e muito para que as pessoas não se insurjam contra as discrepâncias materiais evidentes. Deus contribui e muito para que milhares de miseráveis não se revoltem contra 2 ou 3 privilegiados. Deus contribui muito para garantir que é mais provável que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Deus contribui e muito para que não haja maiores exigências sobre uma repartição mais equidistante dos bens materiais sobre a terra. Portanto, Deus é, junto com o seu culto e as suas instituições, o ópio do povo, uma espécie de anestésico que impede a reivindicação do que obviamente seria reivindicável, isto é, menos privilégios e mais igualdade.